Deixa eu começar essa nossa conversa de hoje de um jeito muito honesto com você. Sem rodeios, sem aquelas máscaras que a gente costuma colocar quando a gente vai falar de família, de casamento, da vida a 2, porque tem muito casamento por aí, e talvez o seu esteja exatamente nesse lugar agora, que não está passando por uma crise visível. Visível, né? Preste atenção nessa palavra que eu usei, não está passando por uma crise visível. Não tem gritaria ecoando pela casa, não tem ameaça de separação a cada conversa difícil, não tem, por exemplo, mala feita no canto do quarto, nem aquele clima pesado, né, de escândalo que todo mundo percebe, não teve uma traição descoberta, não teve nada que de fora pareça grave o suficiente para justificar um alarme. Talvez você esteja passando por esse tipo de casamento agora. Não tem realmente nada disso, gritaria, ameaça de ir embora, discussão acaloradas. Pelo contrário, né, se alguém olhasse para sua vida, para o teu casamento pelo buraco da fechadura, provavelmente diria que vocês são um exemplo de sucesso. A vida funciona, a casa está organizada, limpa, em ordem, as contas estão pagas direitinho, no dia correto, os filhos estão sendo criados, educados com rotina, com atividade, com tudo sob o controle. Vocês dão conta, a engrenagem gira, tudo anda. Os dias passam com uma precisão quase que mecânica, né, quase que perfeito, como uma empresa de logística que não pode falhar. Tem casamentos que estão desse jeito, tudo andando corretamente, tudo perfeito. E mesmo assim, lá do fundo, naquele silêncio que sobra quando a casa finalmente fica quieta, e você talvez encosta a sua cabeça no travesseiro, você sente que alguma coisa entre vocês morreu no meio do caminho, entre você e o teu marido. Algo essencial se perdeu sem que ninguém percebesse direito. Quando foi que isso aconteceu? E o que mais confunde, você mulher que está me acompanhando, diga aí se eu não tenho razão. O que mais confunde, o que mais dói, é justamente isso. Não houve uma grande briga, uma grande discussão, um quebra-pau, enfim, um desentendimento muito grande. Não houve um terremoto emocional que derrubasse tudo de uma vez. O que houve foi uma erosão silenciosa no dia a dia. Foi o desgaste da rotina. Essa semana, curiosamente, né, sempre que eu recebo novos seguidores no Instagram, eu sempre vou lá, enfim, conversar, entender um pouquinho em que momento que está esse relacionamento. A quantidade de pessoas que reclamaram para mim nessa semana sobre a rotina no casamento não está no gibi. Mas antes da gente continuar essa conversa, eu vou pedir licença para você me apresentar em 20 segundos, para você que não me conhece ainda, né. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos, e aqui neste canal, o intuito é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido, em 12 semanas. Então é isso, apresentação feita, vamos continuar com a nossa live, com o nosso tema de hoje. Voltando a essa questão, né, de não teve nada muito grande, foi uma erosão silenciosa que foi acontecendo, né. Eu digo que foi o vento constante dos compromissos, das obrigações, das tarefas entrando sem pedir licença e ocupando aos poucos todo o espaço que antes enfim, que antes existia, aí sabe aquela coisa da troca, do riso, da curiosidade um pelo outro, e de repente essa rotina foi entrando e foi se instalando. Então hoje vocês não parecem mais um casal. Hoje o que que vocês parecem? Vocês parecem, você e o teu marido, sabe o que que isso vocês 2 parecem? Com 2 sócios de uma empresa, que funciona muito bem, ali, inclusive essa empresa, mas que já não tem alma nenhuma no escritório. É o sucesso por fora e um luto silencioso por dentro. Em muitos casamentos que chegam nessa marca dos 5, 10, 15 anos juntos, acontece uma transformação silenciosa e perigosa, né, a relação ela não acaba. Ela não explode, ela não entra num colapso, ela apenas muda de natureza. O que antes era vínculo emocional vai aos poucos virando uma pura gestão.
Gestão do horário da natação das crianças, gestão da lista de supermercados colocada na geladeira, gestão do boleto, do IPTU, do cartão de crédito, do plano de saúde, gestão dos problemas com a sogra, com o chefe, com a escola. Vocês viram 2 ótimos administradores de um patrimônio comum chamado família. E o pior de virar gestora é que você para de ser admirada e passa a ser avaliada. Enquanto mulher, enquanto esposa, você é admirada. Enquanto gestora, você é avaliada. Você não é mais a mulher dele, você é a pessoa que lembra que o filtro de água precisa ser trocado. E ele não é mais também o teu marido. Ele é o cara que esqueceu de levar o lixo para fora. A admiração morre debaixo de tantas listas, de tantas tarefas. Vocês não se olham mais com aquele brilho de quem é essa pessoa incrível ao meu lado. Vocês se olham com peso de será que ele fez o que eu pedi? A empresa Família SA, Sociedade Anônima, né, está lucrando, mas os donos estão infelizes, casados e sem nenhum bônus emocional no final do mês. E olha que curioso, vocês falam o tempo todo. O celular de vocês vive apitando com mensagens um do outro. Mas se você parar e olhar com atenção, você vai perceber que quase tudo é operacional. É quem busca as crianças hoje, quem paga a conta que venceu, você viu o vazamento da pia, não esqueça o aniversário de sábado. É troca de informação, não de intimidade. É coordenação de tarefas, não de desejos. Então vocês conversam muito, mas quase não se encontram mais nessas conversas. A relação segue funcionando como uma máquina industrial eficiente. Tudo acontece no prazo, a janta sai, a roupa aparece dobrada, o carro está revisado, a casa gira, mas não pulsa mais. Não tem calor. Não tem esforço para surpresa, para curiosidade, para aquela sensação de eu ainda escolho estar aqui com você. E o mais perigoso desse estado é que ele passe despercebido por muito tempo, porque ninguém parece estar errando. Ele não é um homem ausente no sentido clássico. Ele trabalha, ele provê, ele resolve. Você não é uma mulher negligente. Você organiza, sustenta, cuida. Mas no meio de tanta eficiência, tanto dele quanto sua, o nós foi sendo colocado do lado. Existe você, existe ele. E o nós? Então, sem aviso prévio, sem reunião de desligamento, vocês não estão mais casados um com o outro. Vocês estão casados com a rotina, e a rotina nunca retribui o amor. A rotina tem um poder extremamente sedutor sobre a gente. E não é enfim, um poder agressivo, é quase que hipnótico. Por quê? O que que a rotina faz? Ela embala, ela acalma, ela dá uma falsa sensação de segurança, como se o simples fato de nada mudar fosse prova de que tudo está sob controle. Então você olha para o teu casamento, sente aquele vazio estranho no estômago, aquela falta de algo que você não sabe nomear muito bem, mas logo você tenta se tranquilizar, pensando: "Bom, não está maravilhoso o meu casamento, mas eu não sinto mais aquele frio na barriga, mas está funcionando. A gente não briga muito, a gente se respeita, a vida está andando, ele é um bom homem". E esse "está funcionando" vira um argumento pesado demais para ser questionado, quase que irrefutável. Porque afinal, por que mexer em algo que está claramente, funcionando, que não está quebrado? Por que provocar ondas num lago que parece tão calmo por fora? O problema é que nem toda calma é saúde. Às vezes a calma é só estagnação. Água que não corre começa a feder, mesmo que pareça limpa. Mexer cansa. Mexer dá medo, eu sei. Mexer exige que você encare partes suas que você passou anos empurrando para baixo do tapete. Mexer pode escancarar um deserto emocional
que você não sabe se tem força para atravessar agora. Então a rotina vira um acordo silencioso entre vocês, você e teu marido. Um pacto de paz armada. Algo como: "Não está bom para mim, talvez também não esteja bom para você, mas também não dói o suficiente para a gente correr o risco de mexer nisso". E assim, semana após semana, mês após mês, vocês vão empurrando a relação de vocês, o casamento de vocês com a barriga. O corpo entra no automático, né, a mão faz o que precisa ser feito. O beijo de boa noite, por exemplo, vira um gesto mecânico, quase que protocolar. Aquele esforço ainda, estica o pescoço ainda assim, ó, pra dar o beijo de boa noite. Quando ainda tem beijo de boa noite. E o coração? O coração é colocado em espera, como se estivesse aguardando um momento melhor que nunca chega. Você aceita o morno para não ter que lidar com fogo ou com gelo. Só que viver assim, nessa funcionalidade impecável, cobra um preço alto demais. Um preço que quase ninguém coloca na ponta do lápis. Quando tudo vira rotina, o casamento deixa de ser um lugar de nutrição emocional e passa a ser o quê? Apenas um ponto de passagem, uma estação de troca. Você chega em casa, cansada do trabalho, da vida, do mundo. Ele chega cansado também. Cada um se ocupa em resolver o que precisa para o dia seguinte. Quando é que ele se ocupa de alguma coisa, hein? Porque às vezes cai tudo nas suas costas. Aí, sabe aquele silêncio na mesa? Onde o barulho do garfo batendo no prato parece um trovão? E é nesse momento que a película de plástico fica mais grossa. Você tem tanta coisa para falar, tanta angústia guardada, mas você olha para ele e sente que não tem onde pousar essa fala nele. É como se você estivesse segurando um avião cheio de sentimento e a pista de pouso dele estivesse fechada, apagada. Então você apenas mastiga a sua comida. Olha para o celular, vê a vida dos outros no Instagram, finge que aquele vazio não está ali, sentado na cadeira do seu lado. Você se sente uma figurante em um filme que deveria ser seu. Vocês jantam olhando um para a tela do celular, o outro para a tela do outro celular, ou para o celular passando alguma coisa, né, enfim, um stream, um YouTube, um Globoplay. O celular agora já vai acompanha para a cozinha quando não tem uma televisão lá. Então é da tela para o prato, do prato para a tela. Trocam frases curtas, logísticas, comentam algo sobre o dia, sobre um problema prático, e o dia termina. Não houve briga, ninguém gritou, ninguém desrespeitou ninguém, mas também não houve encontro. Não teve aquele momento de olhar, de cruzar, sabe, de verdade: "Olha, eu tô aqui, eu te vejo, você me vê". E o problema não é o cansaço físico, é também, mas não é só o cansaço físico, porque isso o sono resolve. O problema é o cansaço da alma, por não ser vista, por não ser percebida nos detalhes das mudanças silenciosas, nos novos medos, nas pequenas alegrias que ninguém pergunta mais. É a dor de não ser escolhida todos os dias, mas apenas aceita como parte do funcionamento da casa. Como algo já está, que enfim, que já está ali garantido. A rotina não destrói um casamento com um golpe de machado. Ela age como cupim. Vocês conhecem cupim? Sabe como que é cupim? Ela vai roendo devagar, fibra por fibra, o sentido de estar ali. O custo da funcionalidade perfeita é o seu apagamento como mulher. Tem um momento muito específico em que algo estranho começa a se revelar para você. Não é um estalo dramático, não é uma briga, não é um acontecimento marcante, é quase que um susto silencioso. Você olha para o homem do seu lado e percebe que
sabe absolutamente tudo sobre a logística da vida dele. Você sabe a hora que ele sai de casa, o que ele gosta de comer no jantar, o remédio que ele toma quando a cabeça dói, o compromisso que ele tem amanhã cedo. Você domina o inventário completo da rotina dele. Mas aí vem a constatação que dá um frio na barriga. Você já não sabe mais nada sobre quem ele é hoje. Você não sabe o que que ele anda tirando o sono dele agora. Você não sabe o que tem debaixo, enfim, da cabeça dele, na mente dele, né, o que tem deixado ele inseguro ultimamente. Você não sabe o que ele sente quando ele pensa no futuro, e nem quando ele passa pela cabeça dele, quando o dia termina e a casa fica em silêncio. Vocês dividem a vida, mas já não dividem mais o mundo interno um do outro. O mais doloroso, e que aperta o peito de verdade, é perceber que o movimento foi de mão dupla. Ele também já não sabe mais quem você é. Ele conhece a mãe dos filhos dele. Ele conhece a mulher que organiza a casa. Ele conhece a parceira funcional que resolve problemas. Mas ele não conhece mais a mulher que você se tornou ao longo desses anos. Ele não conhece mais seus novos medos. Ele não conhece o cansaço que você carrega por dentro. Ele não conhece as partes suas que foram se transformando em silêncio. E não é por falta de convivência. Vocês estão juntos todo o tempo. É por falta de presença real, não é convivência, é presença real. Tem uma diferença muito grande aí. Vocês ocupam o mesmo espaço físico, mas as almas pararam de se encontrar faz tempo. O nós vai escolhendo, vai, enfim, vai se escondendo devagar, vai sendo espremido entre boletos, entre tarefas, entre exaustão, até que quase desaparece do mapa da relação. E o mais triste é que isso não vira uma grande crise, vira um silêncio funcional. Um silêncio que não é de paz, é falta de assunto. Um silêncio onde vocês evitam perguntar: "Como que você está de verdade?". Porque sabem que a resposta vai exigir uma energia emocional que ninguém tem. Vocês ficaram especialistas em manter a distância curta, não um abismo profundo. Não existe um abismo gigantesco entre vocês. Existe uma distância curta. Vocês estão especialistas em manter essa distância curta. E é aqui que muita gente cai numa das armadilhas mais sedutoras. A ideia de que é só uma fase. Calma, é só uma fase, daqui a pouco passa. O problema é que essa fase vira ano, sai ano, o ano vira década. E o normal vai sendo esquecido, soterrado por camadas de automatismos. Vocês seguem funcionando, mas já não sabem mais para quê. A rotina não é só uma ladra de tempo, ela é uma anestesia emocional também poderosíssima. Ela te faz fazer o quê? Ela te faz viver uma vida sem riscos, mas também sem recompensa. É como se você estivesse num mar, vem comigo nessa ideia? Imagina o seguinte, é como se você estivesse no mar, onde não tem onda, mas também não tem vento. Então você não vai naufragar, mas você também não vai chegar a lugar nenhum. Você se torna aquela mulher que as pessoas elogiam porque você é calma, você é controlada, mas por dentro você está gritando por um pouco de cor na sua vida. Você sente saudade de quando algo te tirava do eixo, porque pelo menos o eixo significava que você estava viva. Hoje o seu eixo é um deserto de conveniência. Viver anestesiada pela rotina faz com que você aceite migalhas como se fosse um banquete.
Você se contenta com o fato dele não ser agressivo, se contenta com o fato dele ser um bom pai, mas lá no fundo você sabe, ser um bom sócio de vida não é a mesma coisa de ser um companheiro, companheiro de alma mesmo, de verdade. Então a anestesia te mantém na mesa de cirurgia sem gritar, mas não te cura a ferida. Tô boa nas metáforas hoje, hein. Ela só impede que você perceba o quanto está se perdendo de si mesmo, enquanto o tempo passa. Se você que está me ouvindo está nessa situação, eu vou te convidar a fazer um exercício comigo, que é, fecha seus olhos, e aí tenta se perguntar quanto tempo que vocês estão vivendo desse jeito, nessa rotina, onde nada de extraordinário acontece. Talvez você vai responder 1, 2, 5, 10 anos. Tem gente que talvez vai responder 20 anos. Olha o que é mais cruel, segue de olhos fechados se você está comigo. Imagina se nada for feito, daqui 10 anos, soma a sua idade atual com 10. Eu, por exemplo, eu tenho 45 anos, mais 10, 55 anos. Imagina só, eu estou imaginando chegar nos 55 e do mesmo jeito. Faz isso aí você do seu lado. Soma 10, abri os olhos já, hein. Se você estava fazendo comigo e tá de olhos fechados ainda, só pra te avisar que eu acabei de abrir os olhos. Soma 10 anos na sua idade e imagina tudo do mesmo jeito. Então essa anestesia que virou a sua vida, ela só impede que você perceba o quanto está se perdendo de você mesmo enquanto o tempo passa. Muitas mulheres, para não terem que encarar esse apagamento, elas dizem o seguinte: "Agora eu sou forte, agora eu sou centrada, nada mais me abala". Mas maturidade e anestesia não são a mesma coisa. A maturidade amplia a tua visão, a anestesia encolhe. A maturidade te permite sentir a dor sem se perder nela. A anestesia tenta te proteger, tirando você da cena, te deixando distante da própria vida, de não sentir o golpe. Então quando você precisa diminuir o que você sente para continuar no teu casamento, isso não é força, é adaptação extrema. Eu vou repetir essa frase, quando você precisa se adaptar para continuar no seu casamento, se diminuir para você caber, isso não é força, isso é uma adaptação extrema. E muitas vezes você tenta justificar esse estado dizendo que: "Ah, pelo menos ele é um bom pai. Ah, ele é um bom homem". E ele pode ser de fato, mas deixa eu te falar uma verdade que dói, os seus filhos também sentem o cheiro dessa rotina vazia na vida de vocês. Eles percebem que a mãe funciona como um robô, que o pai está no outro planeta. Então o melhor presente que você pode dar para você e para os seus filhos é uma casa organizada por uma mulher não anestesiada. É a sua vida sendo organizada por uma mulher que não está anestesiada, mas uma mulher, a visão de uma mulher que se respeita e que sabe que merece mais do que ser apenas a engrenagem que faz a casa girar, café da manhã talvez. Então a rotina não pode ser o seu destino final no casamento. Eu vou repetir, a quantidade de pessoas que nessa semana, que me seguiram lá no Instagram, e sempre que uma pessoa me segue no Instagram, eu vou lá no Instagram e eu quero conversar com essa pessoa, eu quero entender o casamento dessa pessoa. A quantidade de gente que nessa semana falou pra mim: "A rotina tá matando, eu não aguento mais a rotina". E é aqui que a gente chega no coração da nossa conversa. Respira fundo, já estamos chegando no final da nossa conversa. Talvez o maior custo do seu casamento hoje não seja a convivência diária ou as manias do teu marido. Talvez o maior custo seja quem você precisou se tornar no teu casamento, ou quem você precisou deixar de ser para esse casamento conseguir continuar sem explodir. Quanto de você ficou pelo caminho, hein? Quanto da sua verdade foi guardado numa caixa enterrada lá no fundo do quintal da sua mente? Então, quanto da sua sensibilidade foi rotulado como drama, como loucura? "Ah, você é muito dramática. Nossa, você tá louca". Até que você mesma decidiu se fechar para nunca mais ouvir isso. Olhar para o que dói. Só que essa dor é um sinal de que você ainda está viva aí dentro. Eu prefiro que doa, do que ficar eternamente anestesiada. Porque a dor
te faz se movimentar, mexer, sair do lugar. Anestesia não, anestesia você fica. Então a prova de que a sua alma ainda pulsa, pedindo para sair desse modo econômico, é se de repente isso que eu tô falando pra você tá causando em você algum tipo de sensação aí. Você não tá quebrada por dentro. Você apenas se protegeu da melhor forma que você conseguiu. Você criou uma armadura para atravessar o inverno emocional que durou tempos, anos, anos, anos. Então nada que a gente conversou aqui hoje pede que você tome uma decisão agora. Não é para você sair dessa live, ligar para o teu marido e falar assim: "Olha, hoje nós vamos ter uma conversa", e resolver hoje à noite. Não, não é. O intuito dessa conversa hoje não é essa. O seu tempo é sagrado, eu respeito isso. Essa conversa não existe para resolver a sua vida em 45 minutos. Ela existe para te devolver a sua própria mão, para que você pare de se culpar por estar no automático e comece a ter compaixão pela mulher que precisou ser anestesiada para não se despedaçar. Então, quando uma mulher para de se sentir perdida dentro de si mesma, ela para de se sentir sozinha, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. A sua própria companhia volta a ser um lugar seguro para você estar. Então, se você sentiu esse reconhecimento, fique aqui comigo nesse canal. Esse espaço não existe para te entregar, enfim, uma receita pronta, não é isso. As dores que, enfim, levaram anos para se construir, não se resolvem em frases rápidas, por exemplo. O meu papel aqui é te ajudar a enxergar o que está acontecendo abaixo da superfície. Nos próximos conteúdos, a gente vai continuar desmontando essas estruturas invisíveis que mantêm o seu casamento funcionando, mas que deixam você se sentindo profundamente sozinha. Viúva de marido vivo. Quantas vezes eu ouvi isso das minhas pacientes em consultórios? Tiago, eu sou uma viúva de marido vivo. Eu me sinto sozinha mesmo estando casada. E o intuito é trazer essa sua clareza, para que você possa trazer essa clareza, esse autoconhecimento em planejamento e depois em ação, para que você possa resolver. Lembra da minha apresentação? Aqui nesse canal eu te mostro como parar de se sentir sozinha no casamento. A minha ideia é que você continue casada, que a gente resgate isso aí, que a gente recupere isso, mas você precisa, enfim, ter consciência, autoconhecimento do que está acontecendo primeiro, antes de qualquer coisa. E é por isso que nós estamos tendo essas conversas aqui, dia após dia. E se você de repente conhece alguém que está passando pelo mesmo, compartilha essa live com aquela tua amiga, aquela tua familiar. E às vezes tudo que ela precisa é entender que o problema não é ela, que a gente continua essa caminhada, um nível de consciência por vez. Eu quero agradecer então vocês que estiveram comigo nesse bate-papo de hoje. Lembrando sempre que a live fica só por 24 horas no Instagram, depois ela vai lá para o YouTube. Ela já está no YouTube, né, essa transmissão está sendo feita em conjunta no YouTube, nessa câmera aqui, ou no Instagram, nessa câmera aqui, por isso que eu fico variando o olhar. Então ela sai depois de 24 horas no Instagram e fica apenas lá no YouTube. Se você está pelo Instagram e quer acompanhar a live inteira, o link do meu YouTube está na bio, é muito simples. Além dessa conversa, tem outras várias conversas lá para te trazer clareza, para você sair do estado que você está no teu casamento e iniciar uma nova fase. Quero agradecer a todos e a todas que ficaram comigo nesses 30 minutos de live. A gente volta amanhã com mais um tema super interessante. Um abraço, um bom restinho de quarta-feira para vocês e tchau.